noite, ao som de um hino que diz: Senhor, eu preciso de Ti. Sem dúvida nenhuma, a gente reconhece essa necessidade, não é? Eu acho que cada vez mais o mundo reconhece essa necessidade, e era bom que os corações estivessem preparados para entender a revelação que a Bíblia traz sobre esse Deus, de que fala o hino que a gente cantou, que a gente vai cantar, né? Que a gente ouviu aqui tocado, né? Nós vamos começar o nosso culto desta noite agradecendo a sua presença, não é? Lembrando que estamos no Face, Cid Mauro Oliveira, e também no YouTube, no canal da nossa igreja, IEC Manuel Julião, e convidamos você para estar conosco, acompanhar conosco. Nós vamos começar cantando o hino 168 de Salmos e Hinos. A temática do nosso culto hoje é sobre oração, e a oração é o meio pelo qual a gente se comunica com Deus e a gente reconhece a nossa dependência dele. Tá? Vamos cantar o hino 168. De Salmos e Hinos, conosco. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador, contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção não eu descrever, contudo é possível que nela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem as bênçãos do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Você cantou conosco a terceira estrofe. Ela levanta uma dúvida, uma possibilidade, né? Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri, contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. É a oração em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Vamos orar nesse momento, dando continuidade, né? E a primeira oração do nosso culto desta noite, né? Senhor, obrigado por estarmos reunidos, obrigado pelo hino que cantamos, que fala da necessidade que temos de Ti. Obrigado pela Tua revelação, pela Tua palavra, Pai. Ela é clara e as pessoas, Senhor, podem ter acesso a Ti, acesso à Tua presença por meio de Jesus Cristo. Nós, então, louvamos o Teu nome e pedimos, Senhor, que abençoe o nosso culto aqui e que haja também, ecoe a Tua palavra no coração das pessoas e muitos, Senhor, possam conhecer a Tua pessoa, conhecer-te, conhecer a Tua palavra e aprender, Senhor, que a oração é como respiração. Não? Em todas as circunstâncias, todas as situações, dependemos dela.
Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Mateus capítulo 6, nós vamos fazer a leitura como a gente faz, né? A gente faz a leitura alternada, né? Dessa vez vai ser versículo a versículo, né? Nós vamos ler a oração do Pai Nosso, ela é conhecida assim, né? Mateus capítulo 6, do versículo 9 até ao versículo de número 13. Apenas o trecho da oração, Mateus 6, de 9 a 13. Eu leio um versículo e a minha congregação aqui comigo lê o versículo seguinte, a gente vai alternando até terminar o texto. Na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, não é? Eu gostaria de destacar alguns motivos de oração, não é? Nessa fase que a gente se encontra, muitas pessoas estão carentes de oração, não é? E muita gente também, a gente intercede a Deus que sejam consolados por causa das perdas, não é? Nós temos colegas de trabalho, não é? Pessoas aqui das nossas relações, quando falo com pessoas de fora do estado, eu digo que a minha cidade é uma cidade de menos de 500 mil habitantes, então geralmente a gente conhece alguém que é parente, ou que é conhecido, ou que conviveu com aquela pessoa que faleceu, não é? E nós temos reconhecido que todo tipo de gente tem falecido, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas inteligentes, não inteligentes, crentes, descrentes, jovens, idosos, enfim. Então a gente está num tempo em que a gente precisa de orar pedindo a Deus consolo para essas famílias que passaram por perdas, né? Nós também queremos continuar orando pela Liliane e seu esposo, que estão acometidos do vírus. Estamos orando por eles. A Liliane, ela é irmã da Leilane, membro da nossa igreja, irmã conhecida, professora de matemática, filha do Gilberto. Como é mesmo o nome do curso do professor Gilberto, pai da Leilane? Aprovação. Aprovação, não é? Elas são filhas do dono do curso Aprovação. Então vamos orar pela Liliane e seu esposo, não é? Estávamos orando também pela Sara, que é amiga da Ivana. Alô, Ivana. Ivana, filha da nossa irmã Lúcia, a mamãe da Yasmin, a esposa do Mustafa. Vamos orar por essa família e orar também por uma amiga dela, Sara. Mais algum nome que a gente tenha? Você que está nos acompanhando pelo Face, querendo compartilhar com a gente, não é? Algum outro nome. Vamos agradecer a Deus também pessoas que se recuperaram, o filho do pastor Hodson. O pastor Hodson faleceu. Vamos orar pela família dele, mas o filho dele já está recuperado. Alguns pastores que a gente conhece no Rio de Janeiro, que estiveram internados, já estão em casa. A gente de vez em quando pelo Face vê essa manifestação, não, de gratidão a Deus pela sua recuperação, não é? Então, vamos orar. Eu vou convidar a Ana Luísa para fazer essa oração, não é? E à medida que a gente for prosseguindo, você tendo nomes, porque compartilhar conosco, não é? Você coloca, você vai compartilhando. No final do culto, a gente volta a orar. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia estarmos aqui para prestar culto, te render louvor, e quero te pedir, Senhor, por essas pessoas, que tu estejas abençoando cada uma delas, restaurando a sua saúde, Pai. Te peço pela Liliane, por seu esposo, que tu estejas restaurando a saúde deles, cuidando, protegendo e também fortalecendo os familiares, Pai, que eles possam ter confiança em ti e sentir, Pai, que está presente, estás cuidando de tudo,
que as nossas vidas estão seguras nas tuas mãos. Quero te pedir também pela Sara, que tu estejas também restaurando a sua saúde, tomando conta tanto dela como daqueles que estão ao redor, os amigos e familiares. Quero te pedir também, Pai, pelos pedidos que nós falamos hoje de manhã na reunião, o Guilherme, Senhor, que passou por essa cirurgia e agora teve algumas complicações, que tu estejas restaurando a saúde dele, que ele possa se recuperar, que os médicos tomem as decisões certas e que ele logo fique bom, Senhor, fique recuperado. Tu estejas também com a família dele, trazendo consolo e fortificando, Senhor, a cada um deles. Quero te pedir também pela Fabíola, que é amiga da irmã Cravina, que ela e o esposo também estão com Covid, que tu estejas restaurando a saúde deles, um caso grave, Senhor, que eles possam se recuperar, Pai, e também logo retornar para os seus lares. E quero te pedir também pela família do pastor Rodson, que tu estejas abençoando cada membro, Senhor, confortando os seus corações, que eles possam ter certeza, Pai, da tua salvação, então sabendo que a morte já foi derrotada, Senhor. Que nós possamos todos ter essa certeza em nossos corações, que nós possamos nos achegar a Ti, que nós possamos saber confortar aquelas pessoas que perderam, Senhor, amigos ou entes queridos, que nós possamos, Senhor, como igreja, estar cada vez mais unidos e também unidos a Ti, Pai. Eu quero Te pedir por essas pessoas e por umas tantas outras que nós possamos ter esquecido, que eu possa ter esquecido de mencionar, mas que Tu conheces, Tu sabes as necessidades, Pai. Eu Te agradeço mais uma vez e eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos também, não podemos deixar de mencionar a minha prima Dercília, não é? Todos conhecem, de tanto eu mencionar a minha prima, ela é a minha prima mais velha, ela é a filha mais velha do irmão mais velho de meu pai, do tio José. Crentes em Jesus, uma família muito bonita. Dercília tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, quer dizer, eu digo meninos, o filho mais velho dela é da minha idade, não é? E a Dercília está hospitalizada, ela tem problema de deficiência no coração, então precisou de oxigênio, então agora está fazendo o que se chama na gíria de desmame, né? Um tempo respirando por oxigênio, um tempo sem oxigênio. O problema dela não é Covid. Queremos também aqui mencionar o Armando. Armando é uma pessoa muito amiga, primo da minha tia. Essa minha tia chamada Ivar, ela é casada com o irmão do meu pai, Mário, tio Ivar, mora lá em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Alô, meus primos, 5 primos, filhos dela, e o Armando, com 80 anos, é primo da tia Ivar. É muito interessante conversar com ele, porque ele diz que quando tinha 16 anos assistia às conversas do avô dele com o meu avô, com o pai do meu pai. O meu avô, pai do meu pai, faleceu no ano que eu nasci. Ele chegou a mexer no meu pezinho. Ele faleceu na casa da minha avó, mãe de minha mãe. As famílias sempre foram muito unidas. Então nós mandamos um abraço para o Armando, não é? Agradecemos pela sua agradável conversa, não é? Que nós tivemos. Vamos continuar orando pela tia Ivar, pela Dercília, minha prima, as demais irmãs dela. No final do culto a gente volta a orar e a gente inclui a Dercília, não é? Mais algum pedido? A avó da Amanda, né, e os familiares. Sim, continuando a orar pela avó da noiva do Isaac, Amanda, pela perda do avô dela, do avô paterno, o irmão Paulo. Vamos continuar pedindo o consolo de Deus para a família também da Amanda, noiva do Isaac. Queridos, nós hoje vamos pregar. Cantar mais um hino? Então vamos cantar mais um hino, não é? A gente programou mais um hino, nós vamos cantar agora. Qual é o hino? Incomparável. Cântico. O cântico, né? Então é um cântico espiritual, né? A gente antigamente chamava corinho, né? Mas nós vamos cantar. Os nossos queridos filhos vão tocar. Você acompanha conosco, está aí na tela, não está? Está na tela. Quem está no YouTube
vai cantar conosco, vai vir aí na sua tela. Tão difícil, mas o reconhecimento do amor de Deus por nós, a presença de Deus, da revelação do seu amor. Paulo chama na carta aos Efésios o amor de Deus de toda a plenitude de Deus. E também agora a letra desse hino, que o Senhor é incomparável. Então nós vamos agora fazer uma oração de louvor a Deus, agradecendo a Ele a sua revelação, agradecendo a Ele o seu amor, a sua presença entre nós, a facilidade que existe para que o homem possa conhecer Deus. As pessoas parecem cercar de enigma ou de dificuldade. O apóstolo Paulo mencionou isso na sua pregação em Atenas, como se o homem fosse um cego que mal se dirige, se orienta. A gente lida com pessoas que são deficientes visuais, eles têm um senso de orientação. Eu tive alunos assim, tive um deles que era o que mais anotava a minha aula, com aquela, eu não sei o nome específico daquela máquina, mas é uma máquina que grava em braille. Às vezes
ajudante vinha, estava ali com ele, outras vezes ele mesmo. Então, ele demonstrava um interesse, uma concentração muito grande nas minhas aulas, maior do que os que não tinham a deficiência que ele tinha. Mas o apóstolo Paulo menciona ali no sermão em Atenas aquele que vai apalpando como um cego, né? Como se procurasse um Deus que se revela, que está ao alcance da gente, né? Vamos orar com o irmão Isaac e logo depois a gente dá continuidade à mensagem desta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Engrandecemos a Ti, te damos a glória e a honra que é devida somente a Ti, porque Tu és verdadeiramente incomparável, Pai. Porque Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Porque Tu és incrível, Senhor, porque nós não podemos começar a compreender com o nosso entendimento limitado a Tua grandeza, Pai. E te louvamos, ó Deus, porque ainda assim escolheste se revelar a nós, ó Deus. Escolheste se humilhar na figura do Teu Filho, Senhor, para poder nos dar a salvação, Deus. Ó Deus, te engrandecemos porque só Tu és digno, Pai. Porque Tu, ó Deus, és tudo que nós precisamos, Senhor. És tudo que nós temos, ó Pai. E és muito, muito, muito mais do que aquilo que merecemos, ó Deus. Mas ainda assim, não por merecimento, mas por amor e por misericórdia, escolheste nos salvar, ó Deus. Simplesmente por Tua misericórdia, sem nada que pudesse sair de bom de nós, sem nada de bom que pudesse ser visto em nós. Ainda assim, a Tua palavra nos diz, e escolheste amar quando nós ainda éramos inimigos, ó Deus. E por causa desse resgate, dessa salvação, Senhor, incomparável, dessa salvação grandiosa, dessa salvação maravilhosa, Deus, é que nós podemos estar aqui louvando a Ti, Senhor. É que nós podemos, Senhor, devolver o louvor a Ti, Senhor. Louvor que nós tão humildemente e limitadamente devolvemos, ó Pai. Ó Deus, te pedimos que trabalhe em nossas orações para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, ao ponto de que essa adoração, Senhor, essa devoção que levamos ao Teu altar, seja digna, Senhor, ser recebida no Teu nome, pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas, pelo Espírito Santo comparável que nos permite, Senhor, aprender as verdades de Deus, aprender as verdades superiores, Senhor, de como Tu és, e que queres para nós. E pedimos que esse Espírito Santo venha agir nesse momento, para abrir os nossos entendimentos, ó Pai, e para nos santificar, nos tornando cada vez mais conforme a imagem de Jesus Cristo, cada vez mais conforme a imagem desse Deus que nos salva. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na tela do seu celular, na tela do seu computador, a gente tem o título do sermão. A gente quer falar sobre a oração de Elias, do modo como Tiago a vê. Seria muito interessante a gente focar Elias, né? Focar no ministério de Elias, aquele profeta solitário, que enfrentou a primeira e única dinastia do Reino do Norte, né? O rei Acabe, filho de Onri, reinou o filho dele, depois o Jeú foi aquele que exterminou os descendentes de Acabe, né? O Reino do Norte sempre é um reino mergulhado em crises terríveis, e essa fase, a fase da tentativa de Deus, por meio do seu profeta, não é? Plantar o testemunho da sua palavra no Reino do Norte, foi por meio desse grande profeta. Um outro dia, a gente foca a pessoa de Elias. A gente quer hoje focar a oração de Elias, como era vista por Tiago na sua epístola. Aí, no segundo slide, você tem o trecho que a gente vai usar para a mensagem desta noite. Tiago, capítulo 5, 16 a 18, não é? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu.
E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Essa é a avaliação que Tiago faz da pessoa, da personalidade de Elias e da oração de Elias, dos efeitos dela, e ele recomenda que a gente seja como Elias. A gente pode ser, a gente precisa ser, a gente deve ser como Elias, não é? Cuidados fraternais em destaque na palavra de Tiago. Tiago está falando a um grupo de crentes, e ele exorta esse grupo de crentes que tenha determinadas posturas, né? A primeira coisa que ele diz é confessar os pecados uns aos outros. Já pensou, gente, não é? Na nossa visão, não é? De herança reformada, a gente não confessa o pecado ao sacerdote, a gente confessa o pecado a Deus. A gente pode compartilhar os nossos erros, a gente pode escolher alguém que seja maduro, não é? O grau de maturidade para que pecados possam ser compartilhados. Infelizmente, às vezes a gente não encontra nas nossas congregações ou no nosso círculo de amizade pessoas com quem a gente possa compartilhar falhas do nosso caráter, fraquezas nossas, coisas que nos assaltam e que o inimigo põe no nosso coração. Então, mas aqui é uma recomendação bíblica, pelo que você viu aí no texto que a gente colocou na terra. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E eu pensei nessa palavra, né? Que haja maturidade. Não é que a gente tem que confessar os pecados aos outros como confessa a Deus. Não é isso que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que pode haver maturidade na comunhão que há numa igreja, que há entre os crentes, para que esse compartilhamento seja feito. É evidente que a pessoa do pastor é a pessoa mais procurada para essas conversas, não é? Por isso que ele é alguém que tem que inspirar confiança, é alguém que às vezes nem com a sua família e com mais ninguém, ele conversa o que ouviu com as pessoas que procuraram a orientação dele, não é? Mas a igreja precisa desse grau de compartilhamento, de maturidade. Aliás, a comunhão de que fala a palavra de Deus é uma comunhão em que a gente deve estar muito mais próximo do que essa própria vida moderna. E agora com esse problema, não é? Da gente não poder nem frequentar a casa uns dos outros, a gente ter que ter cuidado até com pessoas da nossa própria família, fica mais difícil, né? Mas esse é um momento também em que a gente deve procurar com mais intensidade a pessoa de Deus. A gente deve estar fazendo isso, a gente está precisando fazer isso e estimulando por essa via aqui que você está vendo, né, que as pessoas façam isso, não é? Então, cuidados fraternais, esse grau de maturidade deve haver na igreja para que haja um compartilhamento maior, uma ajuda recíproca. A gente, quando estudou Atos dos Apóstolos, a gente viu que a igreja primitiva era uma igreja atenta para as necessidades uns dos outros. E não eram só as necessidades materiais, e às vezes são urgentes, não é? Mas também as necessidades emocionais, não é? Psicológicas, espirituais. Em cada alma havia temor. O temor de Deus sensibilizava as pessoas para essa comunhão maior, para essa aproximação maior, não é? Outra coisa que a gente destaca nessa palavra de Tiago é o grau de compromisso para que oremos uns pelos outros, não é? A igreja precisa, nós como igreja, não só pelos nossos familiares, as pessoas da nossa casa, mas esse cruzamento de interesse, né? Nós precisamos ter um grau de compromisso nessa comunhão que o Espírito Santo promove para que a gente se interesse pelo irmão, ore pelo irmão. Por isso que há necessidade desse compartilhamento, não é? Muitas vezes as pessoas não se sentem seguras para compartilhar os seus dramas, as suas dificuldades, as suas fragilidades com o outro. Isso precisa acontecer para que esse grau de compromisso de oração se intensifique, né? Nesse tempo agora que a gente está vivendo, quase que a nossa oração é permanentemente para cura de pessoas que estão hospitalizadas, consolo de Deus para famílias que perderam seus entes queridos, súplica a Deus para que esse tempo vá embora. A gente lembra como que começou rápido, né? Como foi rápido a propagação. A primeira notícia, eu lembro da minha imagem mental, da primeira vez que eu falei, que eu ouvi falar lá de Wuhan, aquela cidade na China, e depois a rapidez com que o vírus... Eu lembrei do Ebola, que assustou muita gente, mas não chegou aqui.
Aí eu falei, será que esse vírus, até que ele veio vindo, e foi rápido a chegada, por que não vai ser rápida a saída dele? Não é? Essa questão da vacinação, a gente precisa disso no sentido de diminuir a quantidade de pessoas que são internadas. Em alguns países, eu vi a notícia do Reino Unido, parece que lá as internações estão caindo em função da quantidade de pessoas vacinadas. Quando você chega perto de 50% de pessoas vacinadas no país, esse grau, essa quantidade de internação termina. Nosso país é tão grande, são tantas dificuldades, há tantas... A nossa vida política, independente de quem seja o presidente, independente de quem sejam os políticos eleitos, é uma vida política complicadíssima. A gente sabe disso. Entra presidente, entra partido, muda partido, os problemas continuam sendo os mesmos. A nobreza de caráter, a capacidade deles serem pessoas estadistas, né? O interesse nosso em primeiro lugar, a gente não vê isso na nossa política, independente do presidente que está lá em Brasília. Então, a questão não é a figura do presidente. Já trocamos presidente, já empichamos presidente, já fizemos de tudo. E a política nacional não mudou. Então, o nosso país ainda tem esse problema sério, não é? E, então, a gente precisa... Esses são os nossos assuntos de oração. Uma das coisas que a gente vai ver aqui na personalidade de Elias é o que ele representou para a sua época. A oração de Elias, a oração não é algo mágico, não é uma magia, não é alguma coisa que quase que a gente vai ver aqui. Por isso que Tiago diz que Elias era um homem como nós. Eu não tenho o grau de espiritualidade suficiente, eu vou recorrer a alguém que é um visionário, alguém que ora mais intensamente do que eu, alguém que se ocupa. A oração não é esse recurso místico, mas é o recurso o mais rasteiro da vida cristã. Aliás, a nossa conversão começou com uma oração, né? A primeira vez, quando a gente se converteu, quando a gente entendeu que Deus estava ouvindo a gente, quando a gente sentiu no coração que Ele estava modificando a vida da gente, a gente começou a entender o significado da oração, a potência da oração, a sinceridade da oração, né? Então, o terceiro ponto que eu quero destacar nesses cuidados fraternais que Tiago destaca aqui é a qualidade, a objetividade e a identidade da súplica do justo. O que é a súplica do justo? Quem é esse justo, né? O salmista diz que ele olhou do céu e não viu justo nenhum, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem se desvie do mal. Esse justo é aquele que foi justificado por sua fé, aquele que foi estimulado na fé e ele creu na palavra de Deus. A gente estava lá no blog da nossa igreja, tem uma sequência de textos que eu estou escrevendo sobre as visões da Bíblia. Eu lembrei de Abraão, do pesadelo de Abraão, naquele dia que Abraão, Deus mandou que ele cortasse as aves para o sacrifício. Aliás, as aves não foram cortadas, o novilho, a cabra, e para o sacrifício ele cortou os animais para o sacrifício, e era um novilho, uma cabra e uma ovelha. E aí, mas ele não ofereceu em sacrifício, e aí ele dormiu, e ele via aves de rapina querendo comer aquela carne que já estava se decompondo, e ele tinha que espantá-las. Eu chamo de pesadelo de Abraão. Mas logo depois, Abraão, Deus naquele sonho, mas era um pesadelo, falou do cativeiro do povo de Israel, falou das dificuldades que o povo seria escravo, o povo seria quase exterminado, mas 400 anos depois voltaria para aquela terra. Então era assim um momento na vida de Abraão de assim, perplexidade, ele queria saber sobre o futuro, e o futuro se manifestava aflitivo para ele, mas no final, depois da oração, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a fé é a primeira resposta nossa a Deus. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquele que crê em Deus é justificado por sua fé. Então, a primeira oração que a gente faz, a oração da nossa conversão, é a primeira súplica de um justo. E a gente, como uma criança, né, eu ensinei meus filhos a orar, né,
Até digo uma vez que a minha filha estava no carro comigo aqui no Marão Julião, fazendo a curva ali na saída do Julião. Ela falou: pai, por que a gente fala com Deus e Deus não responde? Né? Uma criança, ela é uma pergunta, não é? Bem direta, né? E na verdade a gente fala: minha filha, você tem razão. Eu tive que dizer isso para ela: você tem razão. A impressão que a gente tem é que Deus não responde, mas as respostas a Bíblia tem, não é? Evidentemente que há coisas que Deus não diz diretamente para nós. Nessa situação que a gente está vivendo, por exemplo, eu escrevi um texto em que eu falei: parece que às vezes nessa questão da pandemia Deus está impassivo, não é? Distante, Ele está alheio, não é? Ou então ele não está ouvindo as orações, porque uma série de orações que a gente fez, objetivas, orações que a gente fez, a gente parece que não foram atendidas. Então realmente há certas orações que a gente faz, certas respostas que a gente quer, que a gente não vai obter agora. Lá no Apocalipse, lembra quando a gente estudou? E um dos anjos mostrou, não é? Um incensário com orações. E até que alguém falou para Deus: Deus, até quando? Há tanto sofrimento em relação aos mártires, aos que pregam o Evangelho. E Deus falou: olha, pode esperar, que ainda vai, usando a gíria, né? Vai rolar ainda muito sofrimento. Podem esperar. Então, num certo sentido, aquela oração não foi objetivamente respondida, não é? Então, a nossa relação com Deus, às vezes, a gente não ouve o que a gente gostaria de ouvir, como a gente gostaria de ouvir, ou obtém a resposta que a gente desejava. Mas vamos refletir então, né, sobre a qualidade de oração que a gente faz, a objetividade da oração que a gente faz e o que é verdadeiramente oração, a identidade da súplica do justo a qual Tiago se refere aqui, não é? Recomendações de Jesus com relação à oração. Já que a gente está falando desses aspectos da oração, da qualidade, da objetividade e da identidade, vamos ouvir um especialista em oração, né? Esse texto do Sermão do Monte, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, né? Tem um homem chamado Joaquim Jeremias que ele fez uma pesquisa no Novo Testamento. Ele conhece a língua original, tanto o grego do Novo Testamento quanto o aramaico, o hebraico. Então esse pesquisador alemão, Joaquim Jeremias, ele disse que no Novo Testamento você tem 32 palavras do aramaico no Novo Testamento. E a mais revolucionária delas é Abba, Pai, não é? Eu disse no sermão da semana passada que deve chamar Deus de Pai quem ouviu de Deus, ele disse: meu filho, eu hoje te gerei. A única pessoa que pode ouvir de Deus isso é Jesus Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Só que quem crê em Jesus é gerado por Deus. Lá em João está escrito isso: Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem são, isto é, que creem no nome de Jesus. Então, quem crê no nome de Jesus pode chamar Deus de Pai. Por isso que Jesus, na oração que a gente leu, que a gente chama de oração do Pai Nosso, nosso especialista em oração, Jesus, ele disse: Pai, vós orareis assim, Pai. Então, é necessário para quem chama Deus de Pai reconhecer que já ouviu de Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: e quando orardes, Mateus 6,5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O ser humano é, por essência, o que? Vaidoso, não é? E tem gente que usa, inclusive, a Bíblia, inclusive a fé, entre aspas, inclusive a condição, não é, de projeção da sua personalidade no contexto da igreja, no contexto da fé,
Jesus encontrou muita gente no seu tempo que era vaidosa, não é? Então Jesus aqui ele recomenda que a oração precisa estar despida de vaidade, de pretensão, de hipocrisia, não é? Uma das coisas, quando Tiago menciona que a gente deve confessar o pecado é o quê? Todo dia, tirar a máscara, né? Hipócrites, está aí a professora de arte, né? Era a máscara que se usava no teatro grego, né? Então a gente tem que tirar a máscara. Toda vez que a gente confessa pecado a Deus, a gente tira a nossa máscara. Lembrando que muitas vezes a confissão que a gente faz não é aquilo que o Espírito Santo nos inspirou fazer. Porque a conversão ela acontece, a Bíblia diz, quando o Espírito Santo convence a gente de pecado. Não é? E João, na sua carta, ele costuma dizer que a gente deve, quando a gente diz que é pecador, ou diz que não tem pecado, não é que a gente está mentindo, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Deus é o único que pode nos convencer do nosso pecado. Então a oração ela precisa partir de um coração que desarmado, sem máscara. Não é? E Jesus diz isso aqui: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Não é? O primeiro sinal de hipocrisia do primeiro casal depois da queda foi eles se vestirem com aquelas folhas e Deus falou: tira a roupa, tira a roupa. Não é? Interessante, eu estava pensando isso, né? Gente, quem inventou a nudez não foi a mídia pornográfica, quem inventou a nudez foi Deus. A nudez sempre foi santa. Depois da queda é que o pecado, qual é a definição bíblica de pecado? Uma delas, o pecado tomando ocasião por uma coisa que é boa. Então a nudez é bênção, a nudez é boa, todos os sentidos, né? Até na intimidade do casamento, a gente falou disso semana passada, né? A nudez é uma bênção, a nudez foi Deus quem fez, foi Deus que inventou, entendeu? Ela não é um recurso da mídia pornográfica, da perversão humana. Então a Bíblia recomenda que a gente não seja hipócrita, que a gente compareça diante de Deus nu. Lembra da igreja de Laodiceia? O que diz lá Jesus na igreja? Eu aconselho que vocês comprem roupas comigo, se vistam comigo, com a roupa que eu vou dar. Não é? Então a gente tem que ter vestes brancas, roupa santa, não é? Continuamente sermos o quê? Purificados do nosso pecado, confessarmos o nosso pecado. A oração precisa partir de alguém que não seja hipócrita, que se apresente nu diante de Deus. Gostam de orar em pé nas sinagogas. A oração ela não precisa ser com aquela voz impostada, não é? Tem gente que acha que tem que gritar, tem gente que acha que tem que falar muito, tem gente que acha que tem que bater nas paredes. Eu lembro de Elias. Ele teve um jogo de cena na época de Elias, que foram aqueles profetas de Baal que dançaram, que se flagelaram, né? Que bateram em si mesmos, se cortaram. E Elias foi irônico, né? Falou: gente, vocês estão fazendo pouco barulho, façam mais barulho para acordar Deus. Pode ser que o Deus de vocês tenha ido ao banheiro. Então Elias debochou, né? Elias ridicularizou aquela postura diante de Deus, né? Então a oração não é um instrumento de vaidade humana, não é? Gostam de orar. A gente precisa gostar de orar, não é para se exibir. Gostar de orar porque há um anseio que o nosso coração tem pela oração, há uma expectativa de Deus em ouvir a nossa oração, há um agir do Espírito. Nós vimos em Romanos, já mencionamos esse versículo aqui semana passada, o Espírito Santo intercede por nós, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo quer, anseia que a gente ore, não é? Eu fiquei pensando aqui nessa situação que a gente está vivendo, se eu deveria ter orado mais, não é? Falei: meu pai, essas pessoas que morreram, sim, acho que tu sabias que elas iam morrer, mas eu deveria ter orado mais. Será que se eu tivesse insistido mais? Eu passei com a minha mãe 3 meses e meio no hospital, sabendo da gravidade do estado dela, e orando constantemente
E ainda perguntei para mim se eu deveria ter orado mais, né? Se eu deveria ter dado mais atenção e orado mais com minha mãe. É tremenda essa nossa condição humana, mas é uma condição muito, diante de Deus, grandiosa, né? Porque ela tem como recurso esse expediente, que é o expediente da oração, que é a nossa fala com Deus e Deus ouvir o que a gente tem que dizer e o que a gente aprende quando a gente exercita a oração. Gostam de orar em pé nas sinagogas, gostam de orar em pé nos cantos das praças, né? Aqui era a exibição no contexto da sinagoga, a pessoa queria aparecer no contexto e fora também da igreja, queria se mostrar como, né? Nós como crentes, a gente não deve se exibir e nem se julgar superior às pessoas, né? É um erro, né? A gente tem que ter muito cuidado com a vaidade. E o autor de Eclesiastes, ele diz, tudo é vaidade, não é? Então, aliás, a própria personalidade de Satanás, ele se tornou Satanás quando ele disse, eu vou ser mais, eu vou ser igual, eu vou ser superior a Deus. Ele se tornou não Deus na hora, não é? Então, a vaidade é algo que na vida de Satanás, o que ele disse a Jesus, tudo que Satanás disse a Jesus nas 3 sugestões de Satanás a Jesus estavam relacionadas com a vaidade. Quando ele manda Jesus transformar pedra em pão, ele quer que Jesus se envaideça com um poder que Jesus não tinha. E Jesus, ele era alguém que rogava a Deus sabedoria e rogava a Deus que exercesse o poder dele na sua vida. Jesus nunca fez alguma coisa. O que Jesus diz? O que João fala de Jesus? O Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão aquilo que vir vai fazer. Então Jesus, ele jamais exerceria o seu poder. Quando Satanás diz para Jesus, olha, o mundo é meu, esse mundo é meu, mentira. Mas Satanás quis que fosse, não, o mundo jaz no maligno, a parcela do mundo que Deus permite, até para agir. Lembra da história de Jó? Por que Deus permitiu que a tentação na vida de Jó se intensificasse com a ação de Satanás? Só Deus permitiu Satanás fazer isso. Faça, toque, tire. Agora, o teu limite é esse. Então, o mundo não pertence a Satanás. Uma parcela do mundo jaz no maligno. Jazigo, igual o cemitério, né? Quem está no jazigo não sai dali. Então ninguém sai das mãos de Satanás, a não ser que Jesus sequestre, tire com o seu poder, né? Está lá na carta de Paulo aos Colossenses, né? Deus nos sequestrou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não somos pessoas que vão se envaidecer por sua condição de crentes, pelo contrário, somos crentes porque reconhecemos o nosso pecado, temos a marca do pecado, mas temos também a marca do sangue. Isso a gente não pode abrir mão de dizer, temos a marca do sangue. Então, na sociedade, nós vamos mostrar que as pessoas precisam dessa mesma postura que agora nós temos. Então, nos cantos das praças, não é para a gente se exibir ou se colocar numa posição de superioridade em relação às outras pessoas. Uma das coisas que Tiago vai dizer aqui é que Elias é um homem como nós. A oração. Deus, ele ouve as orações num nível só da parte das pessoas, considerando que todos são iguais perante ele e precisam ter o expediente da súplica do justo, da fé que promove uma oração com qualidade, objetividade e identidade para que Deus possa ouvir, né? Então, para serem vistos dos homens, olha, a coisa que mais a Bíblia diz que a igreja deve promover no mundo é o que? Visibilidade. A igreja precisa ser vista, o evangelho tem que ser pregado, a marca de Cristo na vida dos crentes tem que ser vista. Mas não é essa visibilidade no sentido da vaidade. Como hoje a gente tem visto igrejas, ministérios, entre aspas, inteiros,
dedicados aqui a uma visibilidade viciada. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o curso de mestrado na PUC, uma das críticas que o professor Faustino fazia à Igreja Católica foi o que aconteceu de Constantino para cá. A igreja até Constantino era perseguida. Quando ela foi por Constantino incorporada na estrutura do Império Romano, ela se tornou o quê? Visível. E ela começou a fazer uma troca de coisas com a sociedade, né? E aí a religião se tornou a religião oficial do Império Romano. E foi tão cristalizada essa situação que o Império Romano desabou, sumiu, mas a estrutura da igreja ficou imperial até hoje, né? Então, para serem vistos, essa visibilidade é uma visibilidade viciada. A visibilidade que precisa aparecer é aquela de Atos dos Apóstolos. Que poder vocês recebem? Para serem vistos pelos homens? Para serem vaidosos? Não, poder para ser testemunha de Jesus. A igreja tem uma missão: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A especialidade da igreja é ser testemunha de Jesus, e não vai poder forjar isso, não vai poder fazer um teatro disso, não vai poder inventar um Jesus para promover esse Jesus. Muitas igrejas hoje promovem, sugerem um Jesus que é um ídolo construído pela vaidade do ministério da projeção, da visibilidade que elas querem. É um vício, e não autenticamente o que a Bíblia manda que a igreja testemunhe, né? Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus está dizendo, quando essa oração é falsa desse jeito, ela está obedecendo a um recurso humano, entendeu? Para atender caprichos humanos. A gente vê hoje igrejas que fazem isso, que nessa época agora que estão fechadas, porque elas ofereciam cura em troca de dinheiro. E dessa vez eu quero ver quem vai oferecer nessa circunstância cura para uma situação tão angustiante como essa que a gente está vivendo, né? Então, essa é a recomendação de Jesus com relação à oração, o que não fazer. E agora Jesus vai dizer o que fazer. Tu, porém, quando orares... Então, a alternativa para a falsa oração é a oração de Jesus, que tem qualidade, que tem identidade, objetividade. Quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqueles lá, eles subvertem o que é a oração, eles querem aparecer, usam a oração até como um discurso de vaidade e já receberam recompensa. Isso, conseguiram enganar quantos? Agora não, aqui é a autenticidade, aqui há a recompensa. Aqui está lá o que está escrito em Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna o quê? Galardoador, recompensador. O que nós esperamos na nossa oração, né? O que nós ouvimos Deus dizer, né? Que resposta Deus tem para a nossa oração? Nesse tempo de angústia, gente, que a gente tem orado tanto, o que Deus tem nos ensinado, tem dito para nós? O que a igreja precisa aprender? O que a igreja vai dizer? O que a igreja vai pregar? Não é? Quando orares, entra no teu quarto, não é? No teu íntimo. Não é? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando ora é dizer, Senhor, olha, sou eu que estou orando, né? Quem sou eu que estou orando? Olha bem o que eu estou pedindo, olha bem da onde eu venho, né? Acho que a nossa oração deve começar com uma confissão, né? Com uma confissão, assim, uma limpeza interior, né? Um zerar de, né? Para que a gente possa comparecer diante de Deus com a nossa identidade luz, né? Diante de Deus. Entra no teu quarto. A oração não pode ser oportunidade para exibição, para hipocrisia, para falsear, não é? A situação. Às vezes a gente se coloca em certos apertos e a nossa oração fica como que viciada em função daquele aperto que a gente se colocou. E às vezes a gente se colocou num aperto que a gente fez uma coisa que Deus não queria, a gente nem perguntou a Deus se deveria fazer, a gente nem raciocinou, então a gente fala, meu Deus, dá um tapa na testa
E a gente está numa situação, aí a nossa oração vem a reboque, né? A gente quer se justificar com Deus, a gente, de repente, é como se a gente dissesse assim, vou parar com essa oração e vou começar tudo de novo, porque Deus não é criança, Deus já sabe, antes que eu chegue ele já conhece, não é? Mas essa formulação muitas vezes é necessária, né? Para que a gente até possa olhar um pouco para a vida da gente e discorrer um pouco e ouvir um pouco, né? Às vezes o nosso discurso se contrapõe ao que a Bíblia estabelece, né? A gente fala, peraí que eu estou sendo incoerente, peraí que o que eu estou dizendo, caramba, Senhor, vou começar de novo a minha oração, né? Essa é a oração do quarto, essa é a oração da intimidade, essa é a oração que Deus vê em secreto. Fechada a porta, orarás a teu Pai. Deus é teu Pai, Deus é o nosso Pai. Deus nos gerou, não é? Deus colocou a sua palavra no seu coração, Deus nos batizou com o seu Espírito, Deus abriu o nosso entendimento para a sua palavra, para a sua sabedoria. A Bíblia diz que nós podemos ter em nós o sentimento que Jesus tinha. Quanta coisa a gente pode, diante desse nosso Pai, não é? A gente obteve e pode ainda obter. Por isso que a nossa oração é individual, específica a Deus, em nome de Jesus e assistida pelo Espírito Santo. Não é? Vamos orar ao Pai em nome de Jesus e assistidos pelo Espírito. A gente já leu, pode ler de novo esse versículo, né, da carta aos Romanos, que é uma constante quando a gente ora, né? Romanos capítulo 8, aquele versículo que eu já mencionei, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Cuidado, que gemidos inexprimíveis aqui não significa dizer que você vai ter que gemir, não é você que geme. A expressão gemidos inexprimíveis aqui é a linguagem do Espírito com Deus, certo? Não é você gemendo, não é que tem que ter um som de gemido, não é isso, né? E essa aqui é a súplica do justo. Qualquer pessoa precisa dessa assistência aqui. Até quem está começando a orar agora, quem se converteu há pouco tempo, ou quem já tem 100 anos de oração, né? Eu me lembro que uma vez na Bíblia, eu ainda na minha época de adolescente, na época que eu queria confirmar a minha fé, na época que eu estava atrás, e depois eu reconheci até que era Deus me preparando para o ministério. Eu tinha aquela sede de conhecer a Bíblia, e eu me lembro que eu fui lendo as orações, oração de Abraão, gente, a oração de confissão que Daniel faz, a oração de confissão que Neemias faz, orações grandes, a oração de Salomão na consagração do templo. Como a gente aprende lendo essas orações, né? Então há uma escola de oração, e ela começa com essa sinceridade, e ela começa com essa simplicidade. A súplica do justo é, antes de mais nada, o que? Simples, singela, sincera, verdadeira, e começa também com essa escola de oração pelos textos da Bíblia. A gente aprende a orar com os homens da Bíblia que oram, como eles oram, do modo como eles oram. A gente precisa sim de uma escola de oração, não é? E o Espírito Santo ele vai falar ao nosso coração na leitura da Bíblia, não é esse aprendizado, não é? Claro que a gente aprende a oração também com o nosso envolvimento. A gente vai ver que uma das coisas que torna Elias esse homem de oração era o envolvimento dele com a sua época, o envolvimento dele com o seu tempo. A gente tem chamado a atenção desde o livro de Atos dos Apóstolos para o envolvimento da igreja com esse tempo. A igreja ela precisa fazer uma leitura de seu tempo. E esse tempo agora angustiado, angustioso dessa pandemia, a igreja precisa sim fazer uma leitura sua, uma leitura da sua época, uma leitura do seu tempo. E a gente precisa então ter essa escola que a Bíblia nos oferece, que o Espírito Santo nos oferece, com esse manual. Eu digo que a Bíblia é o manual do Espírito Santo. Então a gente precisa desse recurso, não é? Fechada a porta, orarás a teu Pai. Então eu entro no meu quarto, oro em secreto ao meu Pai. Teu Pai, Deus, que vê em secreto, te recompensará. Cuidado, aquilo é o toma lá da cara, não é?
o que mais se ouve hoje, cuidado para não avaliar a recompensa de Deus com o toma lá da cá. Não é? Como é que foi a recompensa de Deus para Jó? Não é? Quem fez aquela oração lá? Gente, Jó era um homem que não orava. A privação, a provação, o sofrimento, lá na frente, o que Jó tinha para dizer depois que ele passou tudo aquilo? Gente, eu agora estou vendo Deus como eu nunca vi antes. Não é que tudo na vida de Jó se anulou, não é isso. Tanto que Deus diz, olha, vocês não falaram de mim, vocês, amigos de Jó, não falaram de mim o que Jó disse de mim. Então Jó era um homem que sempre viu Deus, mas ele viu mais. A oração nos ajuda a ver Deus mais. A gente precisa ter esse anseio, esse desejo, né, de ver Deus mais, como diz Hebreus. O que diz Hebreus? Como é que a gente vê Deus? Hebreus diz aqui com clareza, né? Lá nesses textos que eu estou escrevendo lá, eu mencionei a história de Moisés, não é? Como é que Moisés fez a sua troca, né? Isso está aqui em Hebreus, capítulo 11, né? Está escrito, pela fé Moisés, Hebreus 11, 23, apenas nascido, foi ocultado pelos pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Viram. Os pais de Moisés viram. Essa criança pode ser uma das crianças que Deus usa, porque Deus usa crianças, Deus usa recém-nascidos, Deus prepara desde o ventre, como ele fez com João Batista. Eles não ficaram amedrontados. Pela fé Moisés, quando já homem, Moisés agora cresceu, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A diferença entre ser igreja e estar no mundo. Não é? E, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. A vergonha de Jesus. Hebreus fala muito isso, da vergonha, né? Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Jesus. Eu quero ser Jesus no mundo e não ter vergonha de Jesus. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Moisés aprendeu a não ter medo com os pais dele, né? Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A gente tem que andar como quem vê Deus. Isso que Jó falou, né? Eu continuo vendo Deus, agora vejo Deus de maneira ainda mais intensa. Eu nunca pensei ver Deus como eu estou vendo agora. Parece que era só de oitiva, de orelhada, que a gente costuma dizer, né? Jó parece que era só de ouvir falar, agora eu vejo. Cada vez mais a gente vê Deus, né? Teu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Pode ser até com provação, com perda, com o que for. Tá? Eu escrevi um texto agora que vou botar daqui a pouco no grupo da igreja, né? Perdas e ganhos. O que Jesus falou? Se alguém pensa em ganhar a vida, perdeu. Agora, se alguém perde a vida por minha causa, ganhou. Essa é a recompensa. Cuidado. O mundo tem outra, ele faz uma inversão. Com Deus é diferente. Tá? Então essa oração é a oração da sinceridade, é a oração secreta, é a oração ao meu Pai, é a oração ao Pai que vai me ouvir e vai me recompensar. Talvez não aquilo que eu espere como a gente espera do gênio da lâmpada. Deus não é um gênio da lâmpada que está aí para nos servir. Nós é que estamos aqui para servi-lo. A igreja, a função da igreja não tem outra função senão servir Deus. Não é? Recomendações de Jesus com relação à oração. O momento da oração. Jesus diz assim, ora, você está orando? Então, orando, não useis de vãs repetições, como gentios. Isso é uma invenção de oração, né? Porque presumem
que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Não useis de vãs repetições. A gente às vezes acha que a gente tem que fazer uma espécie de reza, né? Às vezes até crentes têm essa ideia, né, de que eles precisam sofrer. As pessoas entendem jejum como sofrimento. Então, gente, jejum não é um sofrimento. Jejum é uma opção consciente que a pessoa pode fazer sem que ninguém mais saiba, se privando de algo que é essencial. Mas você não se priva do alimento, não é para você se castigar, para o seu corpo sofrer, e com esse sofrimento, agora Deus vai atender a minha oração, porque Ele está vendo que eu estou sofrendo, Ele está vendo que eu estou acabrunhado, isso aí é teatro. Isso aí é teatro vulgar. Não é isso. A Bíblia fala da nossa maturidade diante de Deus. Então a gente pode fazer opções. Eu digo, às vezes as pessoas fazem, já disse isso, jejum do alimento, mas não fazem jejum, elas não se privam de outras coisas no dia a dia que roubam o tempo dela de relação com Deus. Entendeu? Então quer dizer que eu me privo do alimento para me castigar, para me machucar, mas privar de falar mal da vida dos outros, privar de ficar horas e horas e horas à toa e buscar a Bíblia, me privar de ter o compromisso que eu precisava ter com a igreja, que eu não tenho, né? do meu horário, do meu tempo, né? Então eu tenho compromisso com tudo e com todos, mas o meu compromisso com a igreja, eu posso faltar, eu posso não ir, eu posso deixar de lado. Gente, que jejum é esse? Que Deus é esse? É um Deus que a gente inventou, não é? A gente fez um altar, colocou um Deus lá, e a gente agora vai manipular. Eu vou botar uma oferta para Deus, agora eu vou tirar essa oferta, vou botar outra, vou fazer uma troca, e vou levando. Gente, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é? Não useis de vã repetições. Às vezes a vã repetição é a oração que Deus está cansado de ouvir, não é? Ou então eu continuo orando, mas não mudo. Eu não mudo as minhas atitudes, eu não sou outra pessoa. E às vezes até oro uma hora seguida, uma hora e meia seguida, oro pra caramba, falo pra caramba, mas falo tanto que não ouço Deus. Então Deus está cansado dessa vã repetição até da minha piedade, né? A Bíblia diz que a gente deve ter piedade, piedoso. Faz parte da nossa vida cristã tempo de leitura da Bíblia, tempo de oração, tempo de meditação na palavra, até outras leituras de outros livros relacionados com a Bíblia, ouvir sermão, uma série de coisas faz parte, cantar hinos, falar de Jesus, uma série, um conjunto de coisas que se agrega à nossa maneira de ser igreja, à nossa maneira de ser crente, à nossa piedade. E às vezes as repetições aqui não é só o que eu digo, né? Porque o que eu digo já perdeu o sentido, porque não está tendo coerência com aquilo que eu sou. Então é esse processo da oração que o Espírito Santo ajuda, auxilia, que a Bíblia me revela, e é isso que torna a minha oração coerente, madura, torna a minha oração a súplica de um justo. Não useis de vãs repetições. Vamos ver se a gente muda, não é? O tema, a temática daquilo que a gente está pedindo a Deus. Eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Gente, a nossa oração não pode ser como aquele vexame, vamos usar essa expressão, o mico dos profetas de Baal, né? Que dançaram e falaram e foram e tal. Então a gente acha que tem certos clichês prontos, certas atitudes prontas que a gente precisa então falar, e talvez depois, até se nada acontecer, a gente cobrar de Deus. Senhor, eu fiquei uma noite inteira. Senhor, eu fiz isso assim. Senhor, eu estou fazendo assim. Senhor, a Bíblia manda eu fazer, eu fiz isso. E gente, vamos ver, tudo que a gente tem que aprender com as orações, com essas pessoas. Quando eu digo que Daniel fez uma oração de confissão, quem era Daniel orando? Quando eu digo que Neemias fez uma oração de confissão enorme, quem era Neemias orando? Até a própria oração de Salomão, aquela própria oração de Salomão foi coerente. Mas depois, na vida de Salomão, ele não foi coerente com a oração que ele fez lá atrás. Até isso a gente tem que fazer, até essa crítica a gente tem que fazer, não é? Então, os salmos são o saltério é um manual de oração, não é? Se a gente for ver a teologia, a doutrina
As palavras dos salmos não é para que a gente repita, mas que a gente aprenda o dilema do salmista, o salmo de lamentação, o salmo de confissão, o salmo de louvor, o salmo de súplica, diversos gêneros diferentes de salmos, que nos ensinam, né, a orar. Então, não vamos repetir, não vamos fazer como os profetas de Baal, que se sacrificaram e ficaram cobrando, e talvez a gente se faça a mesma coisa, porque eu estou me sacrificando, eu vou cobrar de Deus que me atenda. Presumem que pelo muito falar serão ouvidos, né? Vamos falar com qualidade, né? Falar com coerência. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não pode ser. Esse não é a nossa escola de oração, não é essa. É um relaxamento. Não é? O vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. É uma vergonha a gente chegar para Deus despreparado para a oração, não é? A gente chegar para Deus e ser incoerente. Então, quando a Bíblia fala que Elias é semelhante a nós é que temos que ser semelhantes a Elias. Primeiro pensar no caráter de Elias, no perfil de Elias. Elias era um profeta do seu tempo, para o seu tempo, e era frágil. Elias teve medo da mulher, daquela rainha. Claro, ela tinha matado um monte de profetas. Elias pediu a morte, Elias se deprimiu. É nesse sentido que a gente tem que entender Elias. Era assim um homem frágil como nós somos. E Deus falou: está fazendo o que aí nessa caverna, Elias? Sai daí, rapaz. Vai fazer o que eu tenho para te mandar. Você vai ungir Azael, rei da Síria, ungir Eliseu no teu lugar e vai ungir Jeú, rei de Israel. Sai da caverna. E Deus, então nós precisamos ser como Elias. Porque se nós não formos como Elias, não adianta você ler o texto de Tiago para tentar orar como Elias orou. Não é? Oração modelo de Jesus, é a oração do Pai Nosso. Nós já lemos no início do culto. Ela é modelo em que sentido? Os pedidos específicos da oração. A oração do Pai Nosso é como se fosse um guia de orientação para que todas as orações levassem em consideração o que ela diz. Não é para você repetir. Claro que a gente repete, não há nenhum problema em vamos orar ao Pai Nosso e orarmos o Pai Nosso. Nós não temos o costume de orar ao Pai Nosso. Vamos orar 10 vezes para que a gente possa obter alguma coisa que a gente deseja. A gente não tem esse costume. Mas, vez por outra, a gente ora. Pode orar em família, ora quando viaja, ora, enfim, na igreja, no fim do culto. Isso não é problema. Mas qual é o conteúdo? Primeira coisa, Pai Nosso que estás nos céus, a oração é dirigida diretamente a Deus. Gente, Deus nos atende, Deus nos ouve, Jesus Cristo é o nosso mediador. Nós ouvimos Deus por meio da palavra e nós falamos com Deus e Ele nos ouve. Nenhum anjo acolhe a nossa oração e não existe isso, gente. É ligação direta com Deus, ligação direta com o Pai. A nossa oração ecoa no ouvido de Deus alto. Ele não consegue diminuir o volume dela. Por isso você não precisa gritar. Não é? Você pode orar no seu coração. Não é? Então, santificado seja o teu nome. A carência do homem diante de Deus, o pecado, separa o homem de Deus. Para que eu possa dizer, santificado seja o teu nome. Na minha vida é preciso que eu me converta. É preciso que eu seja lavado pelo sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus é a mediação da nossa oração. Não é só a pessoa de Jesus, foi necessário o sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos ser ouvidos por Deus, para que nós sejamos santificados como Deus é santo. Não é? Venha o teu reino, há um empenho, não é? Venha o teu Senhor, eu estou esperando, hein? Estou esperando, está demorando aí o teu reino. Não, o meu empenho pelo reino de Deus. Jesus, quando falou o reino de Deus está cumprido, o tempo está próximo, o reino de Deus está... qual é o texto? O tempo cumprido. O tempo cumprido, o reino próximo. Ele se empenhava pelo reino. A igreja é o sinal do reino. Eu tenho que me empenhar pelo reino. Não é só cruzar os braços e dizer, olha, a coisa tão feia lá fora que eu vou me esconder aqui dentro. Não é porque o Apocalipse está aí mesmo para ele apontar. Olha, esse negócio do vírus já é Apocalipse, hein? Agora, de vez em quando, a gente recebe uns vídeos aí dizendo, olha, o que vai acontecer agora é o seguinte, entendeu? Agora é.
Quando veio o código de barra, disseram que era, não era ainda. Quando veio o computador, uma marca da besta, não é ainda. Quando veio não sei o que, não é ainda, mas agora é. Então, gente, que seja, nós temos que nos empenhar pelo reino. Nós somos construtores do reino, né? O reino de Deus vai vir, mas a igreja é o principal sinal, evento do reino de Deus. Então, venha o teu reino, eu tenho que me empenhar para que ele seja uma realidade no mundo lá fora. Eu tenho que cumprir o meu papel como igreja. Faça essa tua vontade assim na terra. Não adianta, a vontade de Deus vai fazer de qualquer maneira. Então, olha, querendo ou não querendo, a vontade dele, não, eu quero a minha participação. Eu tenho um compromisso com Deus. A vontade de Deus, eu quero que na minha vida se faça a vontade de Deus. Por meio da minha vida se faça a vontade de Deus. Quanta coisa Deus precisa realizar por meu intermédio. Então, quando diz o texto aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, eu preciso de um compromisso com Deus para que eu seja veículo da vontade que Deus quer realizar, tem para realizar nesse mundo. Se eu me empenhei pelo reino, agora eu quero um compromisso para que a vontade de Deus se cumpra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje necessidade diária diante de Deus. Eu tenho uma necessidade em todos os sentidos. O trabalho é o pão físico, o pão, mas também o pão espiritual. Todo dia eu preciso buscar o pão espiritual também, assim como o trabalho, a necessidade do trabalho vai me trazer o pão, que é o pão alimento, não é? E é o pão com que eu alimento a minha família, com que eu me alimento, com que eu alimento as pessoas, não é? O meu alimento também, pela palavra de Deus, é necessário para que eu possa alimentar outros por meio dela. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Imitação do caráter de Deus, né? Ninguém perdoa como Deus, mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar como Deus perdoa. Não pense que é fácil isso. Não pense que é só apenas mentalmente repetir, mentalmente um clique mental. A gente vive num tempo tão esquisito, esse tempo, né? Em que a gente é bombardeado de informação em tudo que é lado. E a gente acha que então agora sim nós estamos no mundo da informação, nós estamos vivendo na era virtual, tudo à nossa volta é informação. É uma grande estupidez. Às vezes nós estamos sendo controlados por lixo de informação e esquecemos no passado, quando nem luz tinha, nem televisão tinha, nem energia elétrica tinha, e as pessoas tinham uma riqueza muito maior, não é, de entender como se deve limitar Deus. Eu estava falando para minha esposa da situação da Europa pós-cristã, não é? Eles não veem mais Deus lá. Para eles, a Bíblia não mostra mais Deus, né? Filipe falou para Jesus, desculpe interromper o seu discurso, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, Filipe, quem vê a minha cara, quem me vê a mim, vê o Pai. Então essa maneira como Hebreus diz, que o crente, aquele que crê, vê Deus, vê aquele que é invisível, não se vê mais Deus com tanta intensidade. Foram esses europeus que vieram pregar o Evangelho aqui no Brasil. Não é? E agora a gente tem que voltar lá e tem que evangelizá-los de novo. Não é? Então, falta a gente entender essa intensidade de imitação de Deus. Né? A gente tem que ser como Deus, a gente tem que imitar, perdoar como Deus perdoou. É isso que nos falta. E aqui o texto diz também, não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O livramento também é constante, não é? A nossa luta contra o mal é constante. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele milita contra a nossa natureza carnal e nós militamos contra o Espírito. A nossa natureza carnal trava uma guerra contra o Espírito. Isso é constante na vida, é uma luta de trincheira. Santificação é o resultado dessa luta. Quem tem que ganhar isso é o Espírito Santo. Então, se eu faço essa leitura da oração de trás para frente, né? Se eu venço a tentação e se eu venço o pecado, eu estou cada vez mais imitando Deus, não é? Eu tenho, então,
capacidade de ter um compromisso maior, um empenho maior pelo reino, por aí vai. Essa oração pode ser lida de trás para frente também, não é? Por isso que ela é chamada de oração modelo, porque é como se ela criasse um ambiente de coerência para quem ora, né? Vamos pensar numa oração em que um desses elementos esteja ausente, não é? Um desses elementos ausente da nossa condição de oração diante de Deus. Nenhum desses elementos pode estar ausente, não é? Então, vamos entender as recomendações de Tiago. Já estamos caminhando para o final, né, fazendo uma revisão. Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O que está errado e o que está certo numa leitura desse texto? Primeira coisa, né, é que ele está dizendo que a gente deve confessar e orar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Se nós confessarmos e orarmos, vai ter uma cura automática, né? Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago não está condicionando cura a alguma coisa que a gente faça. Por isso que muita gente se frustra, né? Se frustra. Entra numa guerra pessoal contra Deus, e ainda mais nessa época, não é? Em que a gente acha que a gente precisa de cura, então Deus pode curar, Deus tem o poder de curar, Ele precisa curar, Ele vai curar, senão a minha fé vai vacilar, eu vou desanimar. Então, Tiago está dizendo qual é a maneira certa de entender o texto, que confissão e oração já são cura. Confissão de pecado é busca da cura, e oração também, porque a oração ela é a necessidade vital nossa. O que a gente faz sem oração? Que decisão que a gente toma sem oração? Que pensamento que passa na nossa cabeça que não vem temperado, salgado por oração, não é? Então o certo é você dizer: confessar é cura, orar é cura, não é? Isso já é cura da minha alma, cura do meu espírito, e a cura física também, ela pode vir ou pode não vir. A minha mãe lá no hospital, ela não obteve cura física, mas em termos espirituais, até o final, até o dia da partida dela, ela não esteve doente, pelo contrário. As pessoas que estiveram lá com ela, conversaram com ela, conviveram com ela, sentiram a sua força, mesmo diante daquela situação terrível que é a situação de um câncer que consome por dentro. Foi assim que Dona Dorcas partiu. Toda e qualquer oração é atendida. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se Elias orou, qualquer oração vai ser atendida. Muito não significa tudo ou toda. Diz aqui a conclusão e o que nos ensina, a primeira palavra que Tiago nos coloca aqui é que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Certas horas a minha oração não corresponde ao que Deus, na sua soberania, vai realizar. Então eu aceito a vontade de Deus, a soberania de Deus, e muitas vezes a gente estava lendo um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial? Exércitos, no primeiro ano da guerra, houve exércitos que perderam metade, 500 mil homens. No primeiro ano da guerra. A guerra durou de 1914 a 1918. Houve exércitos que perderam milhões de homens no primeiro ano da guerra. É uma coisa absurda, sem nenhum sentido. Eram invasões, não é? Em que o camarada andava 10 quilômetros, voltava 15. E morria essa quantidade de gente. Tudo. E os soldados, né? Havia na época do Natal de 1914, os soldados alemães e britânicos jogaram bola juntos, comeram juntos, acenderam árvores de Natal juntos, fizeram uma trégua. Então eles não eram inimigos ferrenhos e nem se odiavam, eram os governos. E na Europa, uma das características da Europa daquela época, do início do século XX,
era que todos os reinos da Europa eram entre parentes. Que absurdo é a guerra, né? Então, outra coisa, eu fico pensando quantas orações foram feitas, invasões, civis mortos, mulheres violentadas, né? A quantidade de pessoas sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, casas, uma biblioteca na França, uma biblioteca da Idade Média, tinha pergaminhos da Idade Média, foi totalmente destruída sem nenhuma razão. Porque você bombardear uma biblioteca, né? Por puro diletantismo, né? Então, como o homem é perverso, e às vezes o homem ele quer que Deus resolva essa maldade dele. Então, às vezes, as nossas orações, a gente acha que tem que botar a culpa em Deus. Esse vírus aí, ele é que é culpado. Ele tinha que resolver isso assim, no estado de Deus, afinal de contas, ele não é Deus. Por isso que a gente tem que fazer a divisão entre aquilo que é nosso, da nossa condição humana, e aquilo que é da condição divina. Então, muitas vezes, a gente quer que as nossas orações sigam o nosso raciocínio. E elas não vão seguir o nosso raciocínio, porque Deus é soberano. E a vontade dele prevalece. Então, não é toda e qualquer oração que vai ser atendida. Muito pode, pela súplica do justo, por sua eficácia, a súplica do justo. Não é tudo que a súplica do justo pode, né? Os superpoderes de Elias, alguém vai olhar para Elias, Elias era um homem semelhante a nós. Então, como Elias orou e desceu fogo do céu, eu vou orar e vai descer fogo do céu. Elias tinha superpoderes, eu terei superpoderes. Não, Elias nunca foi um herói, né? Um super-herói Marvel, certo? Super-herói Marvel existem lá no universo Marvel. Até interessante você caracterizar dessa maneira. Gente, como eu me deleito no universo Marvel, mas Elias não é um super-herói. O poder é de Deus. O poder é de Deus. E Deus usa o seu poder, não é ao nosso bel prazer. Aliás, o poder de Deus é para nos restaurar. Nós vimos lá na oração modelo a imitação de Deus. Para eu perdoar como Deus perdoa, eu preciso ser restaurado. Eu tenho ódio no meu coração, eu não tenho vontade de perdoar. Deus não tem ódio, Deus só tem amor, Deus só tem perdão. Mas Deus, para perdoar, Ele precisa santificar. Ele santifica perdoando, Ele perdoa santificando. Não é? Então, todo o poder é de Deus. E Deus quer nos restaurar a nossa condição humana. Deus quer nos restaurar, Ele usa o poder dele para nos restaurar. Primeiro, para nos restaurar a condição humana da criatura que ele criou, a sua imagem e semelhança, cujo modelo é Cristo. Prioritariamente, Deus usa o seu poder para isso. Então, vamos parar de pensar em Elias como um homem que tem poder. O poder é de Deus, o poder nunca foi de Elias. Vamos ter superpoderes e vamos fazer super orações. Que é isso que ele quer dizer aqui? Não. Deus vai escolher quando e onde exercer o seu poder. Eu não vou acionar o poder de Deus pela minha oração. Eu não vou subordinar o poder de Deus aos meus caprichos. Eu falei universo Marvel, certo? Lá tem superpoder, mas eu não vou. Deus não é o gênio da lâmpada. Shazam. Então eu tenho que entender de que maneira Deus escolhe e quando e onde Ele escolhe para exercer o seu poder. Olhem, é nítido reconhecer o poder de Deus. O principal poder que Deus exerce é para tornar o ser humano humano. Ser humano, quase que são duas palavras que não eram para andar juntas. Porque o ser humano, o que a Bíblia diz? Ele é uma mancha. O ser humano, os meus cachorros são mais confiáveis do que o ser humano. Então, para ser humano, Deus exerce, só Ele exerce o seu poder. Só pela fé alguém pode ser humano. A tão falada ciência não torna o ser humano. Descreve, né?
O máximo que ela pode fazer é descrever, mas transformar, não transforma. Né? E há uma obrigatoriedade. Eu vou orar, né? Se Elias orou e choveu sobre a terra, depois ele orou e parou de chover, há uma obrigatoriedade de que aquilo, como está aqui, aconteça. Não há, porque Deus é soberano. A vontade de Deus prevalece. Então vamos olhar esse texto sem esse conjunto de erros. Vamos pensar, não é? Dessa maneira. Confissão e oração já são cura. Muito pode a súplica do justo, não pode tudo, pode muito. O poder não é de Elias e nem meu, o poder é de Deus. Deus escolhe como e quando vai exercer o seu poder, porque Ele é soberano. Né? Personalidade de Elias, né? Elias era homem semelhante a nós. Em que sentido? Temos que ser semelhantes a Elias, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, igualdade entre todos diante de Deus. Romanos diz isso. Todos somos pecadores. Atos, quando Paulo pregava o Evangelho e ele curou aquele paralítico em Listra, aqueles homens trouxeram para as ruas oferendas para Paulo. Paulo falou: nós somos homens como vocês, nós precisamos ser como Elias foi, ter a personalidade dele. Deus ouve a oração de todos, Deus não faz acepção de pessoas. Agora é necessário ter, como nós dissemos no início, né? Maturidade, objetividade na oração, descobrir qual é a identidade da oração. Então, esse texto é interessante a gente entender assim. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. O propósito de Deus era para que não chovesse. Não foi Elias que fez com que aquilo era um propósito de Deus. E havia uma sintonia entre Elias e Deus, tanto que um dia o rei Acabe, né, pediu que os seus oficiais fossem procurar o que restava de água, de grama para os animais. E aí o rei Acabe encontrou Elias, chamou Elias de perturbador de Israel. E Elias falou: Acabe, perturbador de Israel, é você e tua casa. É você e tua casa. Né? Então Elias era um homem corajoso. Ele tinha um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós individualmente. Deus tem um propósito para a igreja. Nesse sentido, nessa sintonia, se Deus tem um propósito, eu estou nesse propósito, eu estou na vontade de Deus. Olha, certamente a minha oração tem efeito. Tem efeito. Então, isso aqui é uma outra coisa que a gente tem que aprender. Né? Elias era um homem com propósito. Por isso que a oração dele foi atendida. Porque a vontade de Deus, Elias entendeu qual era. Não é? E os dois eram como velhos conhecidos. Né? E a oração de Elias, por isso ela era coerente, direta, tinha qualidade, tinha identidade. Não é? E orou de novo. Orou, parou de chover. Orou de novo, choveu. Os superpoderes de Elias? Não. O contexto do tempo e da época. Diz aqui o trecho que eu copiei de 1 de Reis 18:30. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Não é? Então aqui há uma coerência na atitude de Elias. Elias era um homem que, diante do povo, em contato com o povo, quando Elias teve a sua crise, Elias achou até que ele foi um pouquinho fariseu, Elias, né? Ele achou que era a única pessoa, e Deus falou: Elias, você está no fundo dessa caverna, eu tenho mais de 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Elias, por um momento, achou que era mais igual do que os outros, né? Então Elias precisou ouvir na sua fragilidade, né, que havia muitos outros que não haviam. Então Elias, ele pôde ouvir de Deus
que ele conseguiu restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Havia uma quantidade grande de pessoas que, como Elias, buscavam o Senhor, que fosse escondido, que fosse com medo de Jezabel, mas buscavam o Senhor. Elias era um homem do seu tempo, Elias era um homem da sua época, era um homem que reconhecia o propósito de Deus. Elias era um homem que uma personalidade que a gente precisa imitar, para que a gente possa, que legal, então eu sou igual a Elias, automaticamente sou igual a Elias, então eu vou fazer as orações de Elias. Olha, você vai ficar meio desorientado, meio perdido, e talvez a oração que você faça seja uma oração como essa que nós dissemos no início, que não seja madura, seja uma coisa de criança. Se você não tem a personalidade desse profeta, se você não entende o propósito de Deus, e se você não se contextualiza na missão que Deus tem para você. Talvez hoje a missão seja essa, né? Restaurar o altar do Senhor. O altar do Senhor é onde? No nosso coração. No nosso coração. Né? Vamos lá? Carências do nosso tempo, né? Vamos terminar. Não é? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Precisamos ser, em nossa época e diante de Deus, homens e mulheres como Elias foi. Essa lição que a gente aprende, né? Já somos pelas semelhanças da fragilidade. Precisamos ser como Elias pelas semelhanças do caráter. Então, para que a gente possa fazer a súplica do justo, para que a gente possa entender esse texto que Tiago nos propõe, analisando a oração de Elias, a gente precisa ser como ele foi nesta época, como Elias foi diante de Deus, homens e mulheres como Elias foi. Pela semelhança da fragilidade, nós já somos. Precisamos ser pela do caráter. Precisamos ter o caráter de Elias. Precisamos conhecer as múltiplas necessidades por oração. Claro, gente, que o nosso tempo é um tempo de necessidade por oração urgente em favor dessa situação que está aí. Mas a gente já tem mais ou menos o contorno dela. Quanto tempo vai demorar? Quanto mais sofrimento a gente vai ver? Quanto mais pessoas da nossa família vão ser afetadas? Será que nós vamos sobreviver? A gente tem que fazer essas perguntas. Uma das necessidades é essa, mas há outras necessidades. Empenho pessoal, maturidade, participação na solução ampla dos problemas que dependem da oração. Oração não é só uma coisa que eu jogo para o céu, espero que a mágica aconteça. Não, eu preciso conhecer as necessidades, eu tenho que ter um empenho pessoal meu, tenho que ter maturidade e tenho que participar na solução dos problemas que dependem da oração que eu faço. Uma coisa é essa, tem que haver. Precisamos reconhecer a diferença entre o muito de Deus e o nosso tudo. Não sou eu que vou dizer para Deus como Ele tem que agir. Eu tenho que entender o muito de Deus. Até Hebreus até diz, né? Naquele texto que fala que Jesus Cristo, assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, assim também Cristo morreu pelos pecados, para se apresentar, para salvar muitos, virá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Jesus vem para os muitos salvos, aos que o aguardam para a salvação. Então, nem com relação à salvação, ela é oferecida a todos, mas nem todos se salvam, porque dependem do arrependimento que Deus promove no coração. Então, precisamos reconhecer a diferença entre o muito de Deus e o nosso tudo. O muito resultante da eficácia e poder de Deus. O tudo está sujeito ao que nós queremos, a nossa própria vontade. Irmãos, a nossa vontade, ela precisa ser, no contato nosso com Deus, ela tem que ser amadurecida para que prevaleça a vontade de Deus. Para que prevaleça a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado porque você está conosco, esteve conosco. Vamos orar mais uma vez. A irmã Regina vai encerrar o culto, mas antes eu quero perguntar se tem algum pedido que foi anotado.
Se tem algum hino a ser cantado, nós vamos orar, não é? Irmã Regina vai nos despedir com palavra de oração. Nós agradecemos a sua participação. Lembramos que terça-feira estamos de volta com o estudo do livro Provérbios, não é? Às 19 horas, 21 horas, quem está no horário de Brasília. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez porque aprendemos de Ti através da Tua palavra e que os Seus ensinos, ó Pai, que possam ficar gravados nos nossos corações, nas nossas mentes e possamos, segundo o Teu entendimento, ó Pai, nos chegarmos a Ti, orarmos mais a Ti, estarmos mais próximos de Ti, para sentirmos, Pai de amor, todo o Seu refrigério, todo o Seu cuidado, tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Te agradecemos pela Tua igreja, pelas pessoas que nos assistem, que Teu Espírito possa estar consolando, ajudando, amparando, Pai, curando os necessitados, enfermos, todos esses nomes que a gente vem orando a Ti semanalmente. Tu conheces, como a Tua palavra diz, antes que o nosso pedido chegue à boca, Tu já sabes, Senhor. Mas nós temos a necessidade de nos derramar diante de Ti. Então te agradecemos porque entendemos melhor como é a visão, ó Pai, de estarmos perante o Teu altar e derramando a nossa alma com sinceridade, ó Pai, entendendo que nós dependemos totalmente de Ti. Abençoa a Tua igreja, nós te pedimos assim, obrigada, Pai de amor, te pedimos que continues abençoando o pastor Sigimauro, nos seus estudos, ó Pai, nas mensagens, e a toda a Tua igreja que está espalhada pela face da terra, assim como as igrejas congregacionais do Brasil e o ministério de cada um. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fortaleça. Um grande abraço.